A Etiópia surge como um segredo guardado por montanhas que tocam o céu. É um lugar onde o tempo não corre, mas flutua entre igrejas esculpidas na pedra e desertos de sal. Um reino antigo que desafia a lógica do mundo moderno e protege sua essência com um orgulho silencioso. Este é o berço da humanidade, a terra de onde todos viemos, mas que poucos realmente conhecem. Um paraíso que o mundo ignora, escondendo riquezas que vão além do ouro. Prepare-se para desbravar o lado proibido de uma nação que nunca foi curvada por nenhum império estrangeiro. O país é um labirinto de mistérios bíblicos e lendas que cruzam os séculos. Dizem que aqui descansa a Arca da Aliança, protegida por monges que nunca veem a luz do sol. É uma terra de contrastes brutais, onde o verde das terras altas encontra o fogo das fendas vulcânicas. A beleza na Etiópia é algo que se sente na alma antes mesmo de ser vista pelos olhos. Não é uma estética fabricada, mas sim uma herança genética que remonta a rainhas lendárias. Existe uma aura de realeza em cada rosto, uma dignidade que parece esculpida em bronze. As mulheres etíopes carregam o magnetismo de Sabá, a rainha que seduziu o rei Salomão. Elas possuem traços finos, olhos profundos que brilham como obsidiana e uma postura imponente. É uma feminilidade que combina a força das guerreiras com a delicadeza de uma flor rara. Ao caminhar pelas ruas de Addis Abeba, você percebe que o olhar delas é diferente de tudo. Há uma profundidade histórica ali, uma consciência de pertencer a uma linhagem ininterrupta. Elas não precisam de adornos para brilhar, pois a luz emana de uma confiança ancestral. Nas regiões mais remotas, o ouro ainda é extraído de forma rudimentar, como faziam os antigos. É um metal que brilha nas veias da terra, mas que traz consigo o peso de uma maldição e de uma bênção. O ouro etíope é o sangue de um reino que se recusa a ser esquecido. O lado proibido da Etiópia reside no que não é dito nos guias de viagem internacionais. Está nos rituais secretos, nas tribos que ainda vivem como no início dos tempos e na beleza pura. É um paraíso de contrastes, onde a riqueza espiritual vale muito mais que o metal precioso. As montanhas Simien parecem paredes gigantescas que protegem o coração do país contra o exterior. Lá, a vida segue um ritmo próprio, ditado pelo sol e pelas chuvas que alimentam os vales. É o cenário perfeito para quem busca entender o significado real da palavra resiliência. A cultura etíope é uma tapeçaria tecida com fios de fé, guerra e uma beleza estonteante. Cada gesto tem um significado sagrado, desde o preparo do café até a forma de cumprimentar. É uma nação que respira mistério e convida o viajante a mergulhar em sua sombra fértil. Enquanto o mundo moderno se perde em superficialidades, a Etiópia mantém seus pés no chão. As mulheres são as guardiãs dessa conexão, mantendo vivas as chamas da tradição e da honra. Elas são o pilar de uma sociedade que valoriza a verdade e a profundidade emocional acima de tudo. Nas profundezas do Vale do Omo, o tempo parece ter feito uma pausa definitiva. Ali, tribos ancestrais mantêm rituais que desafiam a compreensão do homem ocidental moderno. É uma beleza crua, marcada por pinturas corporais e adornos que narram a história de cada indivíduo na tribo. As mulheres dessas regiões carregam nos ombros o peso de tradições milenares e sagradas. Elas transformam seus próprios corpos em obras de arte, usando cicatrizes e pigmentos naturais. É uma forma de resistência cultural que preserva a identidade de um povo que se recusa a mudar. O olhar dessas mulheres é penetrante, como se pudessem enxergar através da lente da câmera. Existe uma força animal e divina que emana de sua presença silenciosa e constante. Elas são as verdadeiras donas da terra, conhecedoras dos segredos das plantas e dos ciclos da lua.
Longe dali, nas igrejas de Lalibela, o mistério ganha uma forma física e monumental. 11 igrejas esculpidas inteiramente em rocha maciça, de cima para baixo, sem usar cimento. Dizem que anjos ajudaram na construção durante a noite, enquanto os homens descansavam do trabalho. Caminhar pelos túneis escuros dessas igrejas é como voltar ao início da era cristã. O cheiro de incenso e o som de cânticos em gaês criam uma atmosfera densa e espiritual. É nesse ambiente de luz e sombra que a alma da Etiópia se revela em sua forma mais pura e intensa. A beleza das mulheres que frequentam esses templos é envolta em véus brancos de algodão. Elas parecem figuras etéreas, fantasmas de uma realeza que nunca perdeu seu brilho ou posto. A devoção silenciosa confere a elas uma serenidade que desarma qualquer viajante apressado. Abaixo do solo, acredita-se que existam túneis que conectam o país a reinos esquecidos. Tesouros que nunca viram a luz do dia, escondidos para serem protegidos da ganância externa. O ouro da Etiópia não é apenas mineral, é a herança de reis que governaram com sabedoria. No deserto de Danakil, o cenário muda para algo que parece pertencer a outro planeta. Lagos de lava e planícies de sal criam um inferno colorido onde a vida parece impossível de existir. Mas mesmo ali, a resiliência humana se faz presente através dos nômades que cruzam o calor. As mulheres nômades possuem uma beleza temperada pelo sol inclemente e pelo vento seco. Elas são feitas de ferro e seda, capazes de suportar condições que matariam qualquer pessoa comum. Sua força é a prova de que a beleza etíope é, acima de tudo, uma questão de sobrevivência. Nos mercados de especiarias de Harar, o ar é denso e carregado de perfumes exóticos e fortes. É uma cidade murada onde hienas são alimentadas à noite e segredos são trocados em sussurros. Ali, o proibido e o sagrado caminham de mãos dadas pelas ruas estreitas e coloridas. As mulheres de Harar são conhecidas por sua vivacidade e pelo uso de tecidos de cores vibrantes. Elas dominam o comércio com inteligência e um charme que é impossível de ignorar ou evitar. São as guardiãs das chaves de uma cidade que nunca abriu mão de sua autonomia. O lado proibido da Etiópia também se esconde na complexidade de sua organização social. É um país de muitas línguas e etnias, cada uma com seus próprios padrões de beleza e honra. O que é sagrado para uma tribo pode ser um mistério total para outra, criando camadas de mistério. Essa diversidade cria um magnetismo que atrai aqueles que buscam a verdade além do óbvio. A Etiópia não se explica, ela se sente através dos sentidos e da intuição profunda. É um paraíso escondido que exige respeito e silêncio para finalmente revelar suas faces ocultas. As montanhas guardam o segredo da longevidade e da saúde dos povos que vivem no topo. Ar rarefeito e solo rico criam seres humanos de uma vitalidade que parece sobrenatural e rara. A mulher etíope é o ponto central dessa engrenagem de vida, fé e mistério constante. A noite na Etiópia traz consigo uma escuridão que parece ter peso e memória própria. Nas áreas rurais, o céu é tão límpido que as estrelas parecem vigiar cada movimento dos seres humanos. É nesse silêncio absoluto que as lendas de criaturas antigas e espíritos da terra ganham vida. As mulheres etíopes mantêm uma conexão profunda com o mundo espiritual e invisível. Elas realizam rituais de proteção usando ervas secretas e símbolos que o mundo moderno esqueceu. Há um conhecimento proibido que passa de mãe para filha, garantindo que a alma do povo permaneça intacta. Nas cidades, o contraste surge em boates escondidas, onde se dança o esquista, a dança dos ombros.
Os movimentos são rápidos e intensos, simulando o tremor da terra ou o bater de asas de aves. É uma expressão de liberdade que esconde uma sensualidade madura e profundamente cultural. Observe o movimento de uma mulher etíope enquanto ela lidera a cerimônia do café. Cada gesto é lento, calculado e carregado de um simbolismo que remete à hospitalidade real. O aroma do grão torrado na hora se mistura com o incenso, criando um transe que hipnotiza o visitante. Abaixo das superfícies áridas, acredita-se que existam depósitos de ouro nunca tocados, tesouros que pertenciam ao Império de Aksum e que foram enterrados para evitar o saque dos colonizadores. Esse ouro escondido é o símbolo de uma soberania que nunca foi quebrada por ninguém. A beleza das mulheres das terras altas é marcada por uma pele de tom canela e traços finos. Elas possuem uma elegância que parece não pertencer a este tempo, mas a uma era de rainhas e profetas. É uma presença que intimida pela dignidade e atrai pelo mistério que carrega no olhar. O lado proibido deste reino também envolve a proteção ferrenha de seus manuscritos antigos. Escritos em peles de cabra, esses livros guardam receitas de cura e previsões sobre o futuro. As mulheres são muitas vezes as guardiãs silenciosas dessas bibliotecas que o mundo não vê. No Vale do Rift, a terra se abre em cicatrizes profundas que revelam o passado do nosso planeta. É um lugar de energia telúrica forte, onde se diz que a humanidade deu seus primeiros passos. Ali, a mulher etíope caminha sobre a história, carregando o destino da espécie nos olhos. A força física dessas mulheres é tão impressionante quanto a sua beleza estética e facial. Elas carregam água e lenha por quilômetros, mantendo a postura ereta e a expressão de serenidade. É uma resistência moldada pelo solo vulcânico e pelo sol que nunca deixa de brilhar. Nas festas religiosas, milhares de pessoas se vestem de branco, criando um mar de pureza visual. O contraste do tecido claro com a pele escura e as joias de ouro é uma visão quase celestial. É um momento em que o paraíso e a terra parecem se fundir em uma única vibração de fé. O magnetismo da Etiópia reside nessa capacidade de manter o sagrado vivo em meio ao caos. As mulheres são os pilares que sustentam essa estrutura invisível de crenças e tradições fortíssimas. Elas não apenas vivem a cultura, elas são a própria manifestação da divindade na Terra. Há um segredo no modo como elas sorriem, um sorriso que nunca revela tudo o que elas sabem. É o sorriso de quem guarda a chave de um reino perdido, de quem conhece a localização do ouro oculto. É o encanto de uma beleza que sobreviveu a séculos de isolamento e mistério real. Quando o sol se põe atrás das montanhas de Simien, a sombra da Etiópia se torna imensa e densa. É o momento em que o lado proibido se torna mais evidente, sussurrando histórias de deuses e reis. A mulher etíope permanece como a única ponte entre esse passado mítico e o presente. Abaixo das igrejas monolíticas, o solo etíope esconde labirintos que poucos estrangeiros ousaram pisar. São túneis que guardam restos mortais de santos e relíquias banhadas em ouro puro. A escuridão dessas passagens é protegida por uma fé que não aceita intrusos ou perguntas curiosas. As mulheres que vivem próximas a esses locais sagrados carregam uma aura de proteção mística. Elas acreditam que sua linhagem é vigiada por anjos e que sua beleza é um presente divino. Há um respeito profundo pelo silêncio, pois sabem que certas verdades não devem ser ditas em voz alta. O ouro na Etiópia não serve apenas para adornar o corpo, mas para conectar o humano ao eterno. Em cerimônias de casamento, o metal brilha intensamente contra a pele escura, simbolizando a luz da alma. É uma riqueza que o mundo tenta comprar, mas que a tradição se recusa a vender. Nas feiras de Gondar, as mulheres negociam com um olhar que mistura sagacidade e uma doçura distante.
Elas conhecem o valor de cada grão e a história de cada joia que passa por suas mãos firmes. São rainhas do cotidiano, governando mercados com a mesma dignidade de antigas imperatrizes. O lado proibido da Etiópia também se revela na medicina tradicional, praticada em segredo nos vales. As mulheres são as grandes conhecedoras de raízes que curam doenças da carne e males do espírito. É um poder silencioso, temido por muitos e respeitado por todos que buscam a vida. A beleza feminina aqui é moldada pelo clima extremo, criando rostos que parecem feitos de pedra e seda. As cicatrizes faciais, comuns em certas etnias, são lidas como mapas de coragem e pertencimento tribal. O que o Ocidente chama de marca, a Etiópia chama de identidade e orgulho. No topo das montanhas, o vento sopra histórias de uma arca que ninguém pode tocar sem permissão. Esse mistério impregna o ar e molda o caráter de um povo que se vê como guardião da verdade. A mulher etíope caminha com essa responsabilidade, sendo o pilar invisível de um reino místico. As joias que elas usam são muitas vezes heranças de séculos, fundidas e moldadas por mãos ancestrais. Cada anel ou colar conta uma linhagem de resistência e um amor que sobreviveu a grandes guerras. O brilho do ouro etíope é, na verdade, o reflexo de um espírito que jamais foi capturado. No Vale do Omo, a pintura corporal feminina é uma linguagem visual que comunica status e desejo. As cores extraídas da terra são aplicadas com precisão, transformando a pele em um mural de vida. É uma beleza que não busca perfeição, mas sim a expressão máxima da essência humana. A força dessas mulheres é visível no modo como encaram o horizonte, sem medo do que o futuro reserva. Elas sabem que sua terra é rica, não apenas em minerais, mas em uma alma que o dinheiro não compra. A Etiópia é um paraíso fechado, e as mulheres são as sentinelas de seus portões. Cada parágrafo deste roteiro busca capturar a intensidade de uma nação que vive entre o céu e o inferno, onde a beleza é a única arma capaz de desarmar a dureza de uma história marcada por isolamento. E onde o ouro escondido é apenas um detalhe perto do mistério que cada olhar feminino guarda. Abaixo das planícies de lava do Danakil, a terra parece pulsar com um calor que não pertence a este mundo. É um cenário de cores impossíveis, onde o enxofre desenha paisagens amarelas e verdes sobre o solo cáustico. Ali, a vida desafia a morte em cada fenda que exala vapores tóxicos e eternos. As mulheres Afar, que habitam esse inferno colorido, possuem uma beleza endurecida pela necessidade e pelo sal. Seus dentes afiados e cabelos trançados com gordura animal são símbolos de uma estética de guerra e sobrevivência. Elas não sorriem para estranhos, pois o deserto ensinou que o silêncio é o melhor escudo. O ouro escondido nessas regiões não brilha apenas nas minas, mas na resistência de quem vive onde nada cresce. É uma riqueza de espírito que se manifesta na capacidade de cruzar desertos sob um sol que derrete o ferro. A mulher Afar é a guardiã das rotas do sal, o ouro branco que sustentou impérios antigos. Em Addis Abeba, a modernidade tenta mascarar as cicatrizes de um passado imperial que ainda sangra. Entre prédios de vidro, mulheres de elegância surreal caminham com a cabeça erguida, ignorando o caos urbano ao redor. Elas carregam a sofisticação de quem descende de linhagens que governavam antes da Europa existir. O segredo da beleza etíope reside na mistura perfeita entre a terra e o espírito, entre o corpo e a fé. O uso de óleos naturais e argilas raras mantém a pele com um brilho que parece emanar de dentro para fora. É um ritual de cuidado que não busca a juventude eterna, mas a celebração da maturidade e da força. Nos mosteiros suspensos em penhascos inacessíveis, monges e monjas vivem em isolamento total do mundo.
Dizem que eles protegem manuscritos que revelam a localização exata de minas de ouro puro e inesgotável. Esse conhecimento é protegido por juramentos de sangue e por uma geografia que não perdoa erros. A mulher etíope é o fio condutor que une esses dois mundos, o místico dos mosteiros e o bruto das cidades. Ela transita entre o sagrado e o profano com uma naturalidade que desconcerta quem tenta rotulá-la. Sua presença é uma constante que garante a continuidade de uma cultura que sobreviveu ao tempo. Observe a delicadeza com que elas bordam os trajes tradicionais de algodão, conhecidos como Habesha Kemis. Cada detalhe do bordado conta uma história de fé, proteção ou linhagem familiar que não deve ser perdida. É uma armadura de tecido que veste a mulher com a dignidade de quem conhece sua própria história. O lado proibido da Etiópia é também um lado de imensa generosidade, escondido por uma casca de desconfiança inicial. Uma vez que o portal é aberto, o visitante descobre uma riqueza de afetos e uma profundidade de caráter rara. A beleza das mulheres é apenas o convite para um universo muito mais vasto. O ouro que o mundo busca na Etiópia talvez nunca seja encontrado em barras ou moedas comerciais. Ele está no brilho dos olhos de uma mãe que ensina sua filha a nunca baixar a cabeça para ninguém. Está na tradição que se mantém firme, mesmo quando o resto do planeta parece desmoronar em incertezas. Este país é um labirinto onde cada caminho leva a uma nova descoberta sobre a resiliência do ser humano. Onde a beleza não é uma opção, mas uma forma de honrar os antepassados que lutaram por essa terra. E onde o mistério é o oxigênio que mantém acesa a chama de uma nação que nunca será totalmente desvendada. Nos mercados ocultos de Aksum, o metal precioso é trocado em silêncio, sob a sombra de obeliscos gigantescos. São joias pesadas, com designs que remetem a uma era onde os deuses caminhavam entre os homens. Cada peça de ouro carrega uma carga energética que parece pulsar no pulso de quem a usa com orgulho. As mulheres de Aksum possuem um perfil que parece ter sido retirado de moedas antigas e esquecidas. Há uma geometria perfeita em seus rostos, uma simetria que desafia o tempo e as dificuldades da vida. Elas caminham sobre solos que escondem tumbas reais, como se fossem as herdeiras diretas de um trono invisível. O segredo do ouro etíope está na sua pureza e na forma como ele é moldado pelo fogo e pela fé constante. Não se trata apenas de vaidade, mas de um escudo espiritual que protege a mulher contra as sombras do mundo. Para elas, o brilho do metal é a extensão da luz que carregam dentro de seus próprios corações. No interior das montanhas, longe dos olhos curiosos, rituais de beleza envolvem o uso de fumaça e resinas raras. As mulheres se banham em vapores de incenso para purificar a pele e atrair a proteção de ancestrais poderosos. É uma prática que transforma o cotidiano em algo místico, onde o corpo é tratado como um templo. O lado proibido da Etiópia também se manifesta na língua Ge'ez, um idioma sagrado que poucos conseguem decifrar. É a língua dos mistérios, usada para esconder as rotas das minas e os rituais de invocação da chuva. As mulheres, em seus cantos de ninar, preservam a sonoridade dessa língua que o tempo tentou apagar. A força da mulher etíope é como a rocha de Lalibela, sólida, profunda e impossível de ser removida sem esforço. Elas são a base da economia rural, mas mantêm uma feminilidade que nunca se perde na brutalidade do trabalho. É um equilíbrio raro entre o músculo e a poesia, entre o esforço e a graça absoluta. Nas margens do lago Tana, os mosteiros guardam segredos sobre a linhagem da rainha de Sabá e seu filho com Salomão. Dizem que o sangue real ainda corre nas veias de famílias específicas, marcadas por uma beleza fora do comum. É uma aristocracia da alma, onde o porte e o olhar revelam a nobreza de quem descende de reis.
A beleza dessas mulheres é intensificada por tatuagens delicadas no pescoço e nas mãos, em formato de cruzes. São marcas de uma aliança eterna com o divino, que transformam o corpo em um mapa de devoção e resistência cultural. Para elas, a pele é o pergaminho onde a história da fé é escrita com agulha e tinta. O ouro que o mundo não vê na Etiópia é a lealdade ferrenha que essas mulheres têm com suas próprias raízes. Elas se recusam a adotar padrões de beleza estrangeiros, mantendo seus cabelos e trajes como símbolos de soberania. Essa independência é o que torna o paraíso etíope um lugar tão proibido e fascinante. Quando a chuva cai nas terras altas, o cheiro da terra molhada se mistura ao aroma das flores de café silvestre. É nesse momento que as mulheres se reúnem para compartilhar histórias de coragem e esperança sob as árvores. A beleza de suas vozes em harmonia é um tesouro que nenhuma mina de ouro poderia jamais superar. O destino da Etiópia está guardado no colo dessas mulheres, que ensinam seus filhos a amar a terra acima de tudo. Elas são as guardiãs de um reino que não precisa de exércitos para ser respeitado, apenas de sua presença imponente. O paraíso que o mundo não quer mostrar é, na verdade, uma fortaleza de dignidade feminina. Cada segredo revelado neste roteiro é apenas uma fração da imensidão que é o espírito dessa nação africana. A Etiópia é um convite ao silêncio, à observação e ao respeito por uma beleza que não busca aplausos, mas verdade. E no centro de tudo, o ouro místico continua a brilhar, protegido por olhos que viram o início dos tempos. Ao cair da última sombra sobre o vale do Rift, percebemos que a Etiópia não é apenas um lugar, mas um estado de espírito. É o último refúgio de uma autenticidade que o mundo moderno tentou, em vão, domesticar. O reino perdido permanece vivo em cada batida de coração de quem pisa neste solo. O lado proibido da Etiópia é, no fim das contas, a sua recusa em ser decifrada por olhos superficiais. O paraíso que o mundo não quer mostrar é protegido por uma barreira invisível de dignidade e fé. É uma terra que exige que você mude sua percepção antes de revelar seus tesouros mais profundos. As mulheres etíopes continuam a caminhar entre o mito e a realidade, carregando a herança de Sabá em cada gesto. Elas são as sentinelas do ouro invisível, a riqueza que não se encontra em cofres, mas na força da identidade. Sua beleza é o escudo final de uma cultura que nunca conheceu a derrota. O ouro escondido nas cavernas de Aksum ou nas igrejas de Lalibela pode nunca ser totalmente desenterrado. E talvez seja melhor assim, pois o mistério é o que mantém a magia deste reino pulsando através dos séculos. A Etiópia guarda para si o que é sagrado, revelando apenas o brilho necessário. Neste canal, buscamos enxergar além do que as lentes comuns mostram, mergulhando na escuridão para encontrar a luz. A Etiópia nos ensina que a verdadeira beleza é aquela que sobrevive ao tempo, às guerras e ao esquecimento. É uma beleza que se torna mais forte quanto mais o mundo tenta ignorá-la. Enquanto as luzes de Addis Abeba brilham na noite, as montanhas ao redor guardam o silêncio de quem sabe o valor da paz. A linhagem real continua viva nas vilas remotas, onde a simplicidade é a forma mais alta de sofisticação. Ali, o ouro é o sol que nasce todos os dias para iluminar rostos nobres. O paraíso ancestral da Etiópia é um convite para voltarmos às nossas próprias origens e respeitarmos o passado. Através do olhar da mulher etíope, vemos o reflexo de uma humanidade que ainda não se perdeu na ganância. Ela é a prova de que a alma pode brilhar mais intensamente que qualquer metal raro. Ao encerrar esta jornada, o mistério permanece, mas a sensação de conexão com o eterno é inegável e poderosa. A Etiópia não se despede do visitante. Ela apenas se fecha novamente em seu manto de neblina e glória.
Quem viu sua beleza real nunca mais será a mesma pessoa, pois levou um pedaço do reino. O ouro, o mistério, a beleza e a fé são os pilares que sustentam este paraíso que o mundo teme mostrar. No centro de tudo, a mulher etíope permanece como a guardiã absoluta de um segredo que começou no início dos tempos. E é sob o seu olhar vigilante que a Etiópia continuará a ser o reino perdido. A história da Etiópia é uma canção antiga que nunca para de ser entoada pelos ventos das montanhas andinas. É um relato de resistência que inspira quem tem coragem de buscar o proibido e o autêntico. O reino está lá, esperando por aqueles que sabem que a maior riqueza é a profundidade de sua alma. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração das sombras e das luzes do reino etíope. Que a intensidade dessa beleza ancestral acompanhe seus pensamentos e desperte sua curiosidade pelo desconhecido. O mundo é vasto, mas poucos lugares guardam uma verdade tão pura quanto a terra de Salomão. Fique atento para o próximo destino, onde desvendaremos novos segredos de terras que o tempo parece ter protegido. Onde o proibido se torna revelação e o mistério se transforma em conhecimento profundo. Até a próxima jornada pelo lado escuro e fascinante da nossa história humana e terrestre.